Olá! O vídeo de hoje é sobre A Glória e seu cortejo de horrores, da Fernanda Torres. Bom, Fernanda Torres é uma atriz bem conhecida, né, tanto no teatro como na TV, ela fez várias séries na Globo, é uma atriz que eu acho bastante competente. E esse não é o primeiro livro dela, esse é um lançamento de 2017, é o segundo romance dela, mas ela já escreveu um outro chamado Fim, que é um romance que foi bastante falado, bastante discutido, mas eu nunca li. E ela tem também um livro de contos, que chama 7 anos. Parece que ela está adaptando o Fim para TV, né? Eu li isso, acho que em alguma entrevista. E eu fiquei muito positivamente surpreendida com o livro dela. A história de como esse livro chegou até mim foi bastante engraçado, porque eu ganhei ele da minha cunhada no Natal. Só que eu também dei ele de Natal para uma outra cunhada. Eu primeiro dei ele de Natal para a esposa do meu irmão, porque eu sei que ela saca tudo sobre esse mundo dos artistas. A minha cunhada, ela saca tudo sobre atores, sobre músicos. E eu já tinha lido sobre esse livro em jornais, em sites, e eu imaginei que ela fosse gostar, e ela gostou bastante. Daí, quando eu encontrei a família do meu namorado no final do ano, a minha cunhada, a irmã do meu namorado, veio com o livro também. E que foi um presente que teve muito a ver com a gente, porque essa minha segunda cunhada, ela também saca tudo sobre o mundo dos atores, sobre teatro, sobre TV, ela vai muito a teatro, ela conhece todos os atores, é uma coisa impressionante, porque eu nunca lembro o nome das pessoas. Mas o livro tem a ver comigo também, porque o livro começa, né, com um momento crítico na vida do protagonista que envolve a montagem de uma peça do Shakespeare, que é o Rei Lear. Né? Então essa história é a história da ascensão e queda, vamos dizer assim, de um homem, de um ator carioca chamado Mário Cardoso. Existiu um ator chamado Mário Cardoso, que era um ator português, fez novela e tudo mais, mas não é o mesmo. A Fernanda inventou esse ator aqui, carioca. Ela provavelmente sabia do nome do outro, né? Porque, na verdade, esse livro aqui, ele faz menção a muitas figuras conhecidas, novelas conhecidas e emissoras conhecidas, enfim, muita coisa da nossa cultura, que é bastante conhecida. E eu acho que ela usou como uma brincadeira mesmo, né? Mas essa não é uma biografia romantizada do Mário Cardoso, ator que realmente existiu, não. Esse é um personagem criado. O livro começa, ele é narrado pelo Mário, né? E ele começa com o Mário falando de um momento muito crítico da sua vida já de homem assim maduro, né? De uma idade um pouco mais avançada, que é quando ele resolve organizar a montagem do Rei Lear. E ele no papel principal, né? Ele não é o diretor, ele é meio ali. Ele é meio que, eu não sei como no teatro chama isso, mas ele seria um produtor. Embora ele diga que tem uma produtora, mas ele é meio que encabeça a ideia, né, da montagem. E ele então vai fazer o Lear, mas é uma montagem insana, né? O diretor ele faz umas escolhas absurdas para montagem, o que acaba, enfim, causando problemas, assim. O livro é muito curtinho, eu vou tentar dar o mínimo de... vou tentar não dar spoiler, não o mínimo de spoiler, vou tentar não dar spoiler. Mas, enfim, acaba coroando na vida do Mário, desse ator, uma crise que já vinha se desenvolvendo. Então, assim, é tipo um fim ali com esse fiasco que vai ser essa montagem do Lear. O problema é que, paralelo a isso, ele tem um problema pessoal, sério, um problema familiar, né? Então a vida dele vai entrando nesse turbilhão. E o livro soa muito como uma tragicomédia, embora ele seja bastante trágico a maior parte do tempo. O Mário é um narrador engraçado. Apesar de ele ser um personagem
difícil, ele não é um personagem com quem você empatiza muito, né? Ele é muito cínico, ele é muito sacana, ele é um personagem que não perdoa ninguém. Ele assim, do ponto de vista da crítica em relação ao outro, ele é bastante cruel, né? Ele é muito ácido. Então ele fala mal de todo mundo, mas de um jeito muito engraçado, apesar de ele estar numa situação dramática, real na vida dele, na maior parte das vezes. Então é curioso que quando ele vai falar dos parentes suburbanos dele, ele fala muito mal dessa gente, né, que é pobre, que é cafona, né, o povo da Tijuca. Mas quando ele vai falar dos granfinos, ele também fala de um modo bastante pejorativo. Quando ele vai lembrar da sua juventude ligada ali ao pessoal da esquerda, da contracultura, de um teatro mais transgressor, ele também vai falar de um modo bastante pejorativo. Então, ele é um narrador muito engraçado, porque ele é um sacanão. Ele tem um pouco essa cara de estereótipo, assim, do carioca zona sul, assim, bem malandro, bem se achando. Mas ele desenvolve um cinismo, assim, muito ácido, né? O livro faz inúmeras referências culturais, assim, ele vai fazer muita referência a Shakespeare. A Fernanda cria um paralelo muito interessante da tragédia pessoal do personagem com as tragédias do Shakespeare. Então, o tempo inteiro o personagem usa Shakespeare para falar das suas questões e o tempo inteiro ele fica ali se comparando meio que com o Rei Lear e por vezes com o Macbeth. Né, é bastante interessante. Mas até o modo como ele se refere ao que acontece com ele usa com termos, expressões de Shakespeare. Mas o livro, como ele trata da nossa realidade, meio que desse universo dos atores, né, da atuação no Brasil, então ele vai falar muito das nossas telenovelas, ele vai falar muito... ele vai falar bastante também dessa mudança desse período de hoje em que a galera tá mais na internet que na TV e como é que isso afetou, né, a vida desses atores. Ele fala dos nossos movimentos teatrais e cinematográficos, né? E aí se refere bastante a figuras nossas bastante conhecidas. E então assim, o livro é muito gostoso porque ele acompanha aí uma fatia cultural que para nós brasileiros é bastante familiar, porque é a nossa história de arte audiovisual, né? Então aí, cinema, televisão, teatro. A Fernanda, sendo ela mesma atriz, tanto acho que de todas essas instâncias, e sendo filha da Fernanda Montenegro, né? Ela tem muita experiência, então assim, é muito interessante o modo... Ela tem um olhar assim que é não só clínico, como é bastante afiado para essa realidade. Então o modo como as montagens eram feitas, bastidores da TV, é muito interessante porque soa muito real. O livro é muito verossímil nesse sentido, porque é uma história construída por alguém que conhece bem o métier, né? Então assim, tá bem familiarizado com o funcionamento, a peculiaridade dessas instâncias diferentes que são teatro, TV e cinema, né? O livro me pareceu, então, extremamente sagaz. Ele é um livro muito inteligente e o texto da Fernanda é um texto muito bom. O livro é muito bem escrito, assim. Eu li o livro em praticamente um dia e eu adorei. Foi um livro, assim, que eu devorei. O início do livro é mais tragicômico do que o final. O final é mais melancólico, o livro vai ficando mais melancólico. Mas, assim, é um livro um pouco pra baixo, assim. Porque o que a gente vai ter, ela faz esse paralelo com a obra do Shakespeare é muito interessante, porque o livro soa assim, né, tragicômico e bastante trágico, né, com um aspecto trágico bastante ressaltado. Mas como esse protagonista é muito autoirônico, né, ele faz bastante autocrítica, ele acaba sendo um pouco empático, ele é divertido de acompanhar. Eu vou ler alguns fragmentos onde ele fala um pouco dessas suas derrotas e que é bastante engraçado. Nos 2 meses que antecederam a estreia, a preparadora vocal, misto de xamã e doutor honoris causa, me fez repetir o solilóquio da Tormenta de 4, em cima do tapete de um consultório de um prédio velho de Copacabana. Eu obedecia de 4 no tapete, acreditando na teoria de que só assim eu atingiria o estado de humilhação do rei.
Laurence Olivier jamais precisou ficar de 4, mas eu ficava de 4 no cubículo de Copacabana. Em seguida ele vai falar de uma crítica bastante conhecida de nós todos. A velha crítica do principal jornal carioca consumou a tragédia. Estudiosa de Shakespeare, a Dama de Ferro ganhava a vida assistindo aos tembububu no bobobó dos palcos brasileiros. Capaz de perdoar comédias rasas, era acometida de uma agressividade cruel quando escrevia sobre aqueles que, como eu, se dispunham a enfrentar o cânone. Ela abria com meu epitáfio e terminava a resenha culpando as leis de incentivo à cultura, por permitirem que uma infelicidade daquela chegasse às vias de fato. Numa outra parte bastante interessante, ele começa a falar então das novelas bíblicas, né, que já agora estão bastante famosas, mas como ele é bastante crítico, bastante ácido, né, ele vai falar com aquele tom. Então ele diz assim: seguimos a trama até os comerciais. A asa de frango a R$ 2,99 oferecida entre a sujeição do povo escolhido e a barbárie dos adoradores de ídolos. Me vi diante do Monte Sinai dançando em volta do bezerro dourado. Errara de credo. Um papel naquela novela pagaria as contas, calculei, e ainda sobraria um trocado para quitar parte dos meus pecados. A Bíblia é que nem Janete Claire, comentou Linneu. Não tem erro, eu estou resignado. Bom, no fim das contas, esse romance, apesar dele ser bastante pessimista, assim, ele é muito trágico, ele é muito tragédia da vida. Ele vai mostrar um pouco a evolução desse personagem, né? A evolução, o amadurecimento desse personagem, que é um amadurecimento muito ao modo do Lear. Ele precisa comer o pão que o diabo amassou para entender certas coisas, né? Para sair um pouco ali da vaidade. E aí, nesse sentido, é um paralelo bastante forte com o Rei Lear. Mas o romance, no geral, é um romance assim, muito sagaz, com um humor bastante ácido, um protagonista bastante cínico. Foi muito gostoso de ler, assim. A gente sente um ar shakespeariano no meio, sim. E eu acho que a Fernanda tá de parabéns, porque o romance é muito redondo, é muito bem construído. Lendo algumas entrevistas dela, eu vi que ela usa um pouco desse mesmo tipo de humor no romance O Fim, que parece ser um romance que aborda a terceira idade. Eu já fiquei interessada porque eu gosto, né, já até comentei aqui no canal que eu gosto de histórias abordando a terceira idade. E alguns leitores, né, quando eu mostrei no Instagram, me disseram que tinham lido O Fim e tinham gostado bastante também, gostavam muito desse humor dela. Então me digam aí se vocês leram algum livro da Fernanda, ou O Fim, ou esse aqui, e o que vocês acharam. Eu sei que eu indico bastante, é muito bom. Especialmente se você gosta de Shakespeare, porque é um diálogo muito, muito interessante com a obra dele e é um passeio muito interessante pela nossa cultura também, né? É muito interessante mesmo, assim, a gente vê que a Fernanda tem muita erudição, né? Ela tem uma bagagem cultural muito grande e ela dá um jeito de colocar isso na história de modos interessantíssimos. É isso, uma leitura que eu adorei fazer. Beijos e até a próxima. Tchau!